Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é continuação do artigo 37 da Constituição da República. Exatamente, a gente já viu princípios expressos, princípios implícitos, vimos também servidores públicos na administração pública pela Constituição Federal de 1988, concurso público. E agora, servidores na administração pública, remuneração. Exatamente, o que mais interessa a você, meu amigão, você, minha amigona, concurseiros de plantão do lacconcursos.com.br. Olha só, o que o LAC preparou para a aula de hoje, o que a gente elaborou sobre remuneração de servidor público. Primeiro, a aula é grande. Prepara que essa aula é grande, cheia de informações, mas todas as informações são, filé, F-I-L-E, filé para a prova de concurso público. Jurisprudência do Supremo, posição de doutrina e, óbvio, a Constituição da República. É o que a gente organizou para a aula de hoje. Conteúdo constitucional é o que a gente tira de dentro do texto constitucional, doutrina e jurisprudência sobre o assunto e questões de prova para a gente fixar daquela afinada, né? Olha só, na aula passada, meu amigão, minha amigona, a gente viu concurso público para os servidores públicos. Então, hoje, a gente elimina essa parte de concurso público e vai justamente falar da remuneração. Próxima aula a gente fala de carreira e depois eu vou falar um pouquinho sobre previdência do servidor público na Constituição da República. Óbvio que essa aula aqui, previdência, vai ter um tratamento todo especial pelo professor de Direito Previdenciário aqui do lacconcursos.com.br. Vamos lá? O que a gente tem aqui? Remuneração de servidor público. Olha que bacana. Quando a gente fala em remuneração de servidor público, eu tenho que observar alguns tópicos extremamente importantes que geralmente caem bastante em prova. Espécies de remuneração. A gente sabe que a remuneração do servidor público ela tem alguns tipos, algumas classificações que a gente tem que saber. Além da remuneração, eu tenho a ideia de gratificações, aquele plus, aquele algo a mais que vem na remuneração do servidor. Teto remuneratório. Esse é um outro ponto bem bacana, o teto remuneratório. O servidor público não ganha o que quer ou o que o administrador quer que ele ganhe, né? O servidor público ganha até um limite. Passou desse limite, não ganha mais. Está barrado o salário, corta o salário, inclusive. Acúmulo. Posso acumular remunerações ou posso acumular cargos remunerados? A gente vê na aula de hoje. E vinculação. A remuneração do servidor público pode ser vinculada a algum índice ou algum tipo de correção automática. A gente também vê na aula de hoje. Olha só, conceitozinho de remuneração. Remuneração é pagamento pelos serviços ordinários. Ordinários. Por quê? Porque são aqueles habituais, aqueles comuns que todo dia se presta, né? Prestados à administração pública no exercício de cargo, emprego ou função pública. Quando eu utilizo aqui pagamento por serviços e uso a expressão remuneração, eu estou utilizando aqui de um conceito genérico, porque técnicamente remuneração é muito utilizada no direito do trabalho lá pela CLT, mas aqui na Constituição da República e no direito constitucional está autorizado, sem problema nenhum, o uso da palavra remuneração, mas no seu sentido genérico. Por que genérico? Porque é um gênero de formas de remunerar, de pagar o pessoal que trabalha para a administração pública. A gente vai verificar que a remuneração do servidor público tem 3 classificações. Subsídio, não é subsídio. Por favor, meu amigão e minha amigona, não saia por aí falando subsídio. Ô Rodrigo, o cargo que eu vou fazer, eu vou receber um subsídio de 10 mil. Pronto, para aí que você já não vai mais receber esse subsídio porque ele não existe. Você fala subsolo? Não, você fala subsolo. Então é subsídio, ok? Vê lá com o professor Bodão na aula de português, pergunta para ele como é que pronuncia isso aqui, se ficar dúvida. Outra classificação, vencimentos no plural, e a gente vai ver por que está no plural. E salários. Estes aqui, salários, é que são as remunerações típicas do regime de direito privado, que são também utilizadas na administração pública para o pessoal que é regido pela CLT, que não é o estatutário. A gente já vai analisar isso. A remuneração dos agentes públicos, em especial dos servidores públicos, é fixada por lei ordinária específica. Cuidado com isso, isso está na Constituição, está no texto constitucional. A lei é ordinária e é específica. Eu não tenho uma lei para todo mundo, pelo contrário, é uma lei específica para determinado cargo, ou determinada classe de servidores, ou determinado órgão, né? Artigo 37
37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988. E mais, essa lei específica aqui, ela tem iniciativa privativa. Não é qualquer agente político que pode dar o início ao processo legislativo para fixar a remuneração do servidor público. Sim, não é qualquer um, porque quem é que paga a conta no final da história? Geralmente é o executivo. Então, se o executivo é que vai bancar a festa, ele tem que saber se ele tem dinheiro no cofre. E para ele saber se tem dinheiro no cofre, tem que ter uma lei antes. Então, aí é que vem a ideia de iniciativa privativa. A lei que fixa a remuneração dos servidores públicos, além de ter que ser uma lei específica, ou seja, é a lei número X para aquele cargo ou para aquele grupo de servidores de um determinado órgão, ela tem iniciativa privativa, não é qualquer pessoa. Não dá para um deputado chegar lá, estou aqui apresentando um projeto de lei para aumento da remuneração dos servidores do Ministério da Saúde. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o Ministério da Saúde está vinculado ao Executivo Federal. Portanto, quem vai pagar essa conta é o Executivo Federal. Quem é que comanda o Executivo Federal? Presidência da República. Então, quem é que tem a iniciativa de lei para fixar a remuneração dos servidores do Ministério da Saúde? Presidência da República. É ela que tem que apresentar o projeto de lei. Vou melhorar aqui a remuneração do pessoal do Ministério da Saúde. Por que Ministério da Saúde? Porque é uma legislação específica. Poderia ser todos os servidores do Executivo Federal, mas teria que ser uma lei específica, reestruturando carreira e tudo mais, beleza? Vamos em frente. Olha só o texto do artigo 37, inciso 10. O que ele fala? A remuneração dos servidores públicos e o subsídio, vejam só, já a própria Constituição já me mostra dois tipos de remuneração. Remuneração, aqui ela está me utilizando um sentido genérico, né? Tá vendo porque eu falei que estava autorizado utilizar a expressão remuneração? Porque a própria Constituição usa remuneração e usa um outro termo chamado subsídio. Isso quer me dizer que existem duas categorias básicas de pagamento de pessoal na administração pública. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, texto expresso da Constituição Federal, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices, né? O que a gente tem aqui nesse inciso 10 do artigo 37 de extrema importância? Primeiro, o alerta de que não existe só um tipo de remuneração na administração pública. A própria Constituição já me trouxe dois modelos aqui. A remuneração de forma genérica, que engloba aí diversas formas de pagamento, e o subsídio. Subsídio é a menina dos olhos da administração pública federal. Por quê? Porque o subsídio é uma parcela única, a gente vai ver detalhes sobre ele logo. Com o subsídio, a administração pública consegue economizar recursos no pagamento de pessoal. Verdade, isso é muito legal, diferente da remuneração, a gente já vai ver isso, tá? Outra coisa extremamente importante do 37, inciso 10, lei específica, conforme eu falei no slide anterior. Iniciativa privativa, não é qualquer um que pode dar o início, dar o start do processo legislativo para fixar a remuneração do servidor público. E mais, revisão geral anual. Isso aqui é extremamente importante. A gente vai ver que a revisão geral anual, ela é diferente da revisão específica. Tem essa diferença. Quando a gente fala em revisão geral anual, é a database de atualização monetária da remuneração do servidor público. Todo ano ela tem que acontecer. Engraçado, né? No Serviço Público Federal tem órgãos e servidores que não conhecem isso aqui. Por quê? Porque o governo federal não atualiza. O Ministério Público da União ficou 7 anos sem essa revisão geral. Bacana, né? Isso é lindo pro bolso do servidor, é a coisa mais boa do mundo. E a revisão específica é quando vem uma reestruturação de carreira. A gente vai ver essa diferença. Uma não anula a outra. Isso também é extremamente importante saber. Uma não anula a outra. Ambas podem modificar a remuneração do servidor público para melhor, sempre para subir a remuneração. Beleza? Então, o 3710 da Constituição da República, que trata sobre remuneração de servidores públicos civis,
e também tem repercussão para os servidores públicos militares, tem informações significativas, marca aí no teu texto que você recebeu de apoio daqui do lacconcursos.com.br, pega aquela canetinha amarela bacana e marca remuneração, subsídio, lei específica, iniciativa privativa e revisão geral. E faz uma anotaçãozinha básica nesse slide aí, meu amigão, minha amigona. Coloca aí que revisão geral é diferente de revisão específica, ok? Vamos ver o conteúdo agora de cada uma das matérias, ou melhor, de cada uma das formas de remuneração dos servidores públicos, né? Espécies de remuneração. Olha só, como eu disse para você, eu utilizei o termo remuneração de forma genérica, até por autorização do texto constitucional. E a gente sabe que existem 3 formas básicas de remuneração do servidor público. Olha só, subsídio é a remuneração em sentido genérico, mas de única parcela. Isso aqui é fundamental, única parcela. É a principal distinção dos vencimentos. Única parcela, você vai receber um valor só. Aqui no estado de Mato Grosso, a Polícia Militar do estado de Mato Grosso, os militares estaduais, eles recebiam há uns 10 anos atrás, mais ou menos, vencimentos. Aí pegava lá o olerite de um policial militar, vinha lá o valor da remuneração base, uma gratificaçãozinha, um acréscimo qualquer lá de uma lei X, uma hora extra, alguma coisa assim. No final ele tinha um valor que era a remuneração dele. Os militares insatisfeitos com a remuneração, que era muito ruim, ainda não está boa, mas era muito ruim, né, trocaram esse modelo, até por pressão política, eles trocaram o modelo e optaram por subsídio. Hoje o olerite de um policial militar aqui no estado de Mato Grosso vem assim, subsídio, valor X, pronto, dedução do imposto de renda, dedução previdenciária, acabou, só vem uma parcela. Não é um penduricalho, um monte de coisa, como acontece com os vencimentos, que tem uma remuneração base, mais inúmeros adicionais, né? Vedado acréscimo, exceto os constitucionais. Eu não posso acrescentar parcela alguma ao subsídio. Subsídio é parcela única. Contudo, existem situações excepcionalíssimas que a Constituição autoriza jogar um acréscimo lá, né? Obrigatória para todos os agentes políticos. Isso aqui é importante. A Constituição determina que presidente da República, senador, deputado, juízes, membros do Ministério Público, ministros de Estado, esses ocupantes desse tipo de cargo político terão que receber a sua remuneração pelos serviços habituais prestados à administração pública necessariamente por subsídio, tá? Eles não podem receber vencimentos, eles têm que receber subsídio. Facultativo para alguns servidores públicos, sua implementação depende de lei. Para os servidores públicos, o subsídio é uma regra, uma exceção, tem que aplicar, não tem que aplicar? Depende. Por que depende? Porque a Constituição facultou aos servidores públicos. O texto constitucional não poderia ter mandado já de cara a obrigação do subsídio para todos os servidores. Por uma razão muito simples. Que razão é essa? Depende de lei. Então, como cada estrutura administrativa, cada grupo ou categoria de servidores tem a sua remuneração e carreira estabelecida por uma lei específica de iniciativa privativa de um determinado órgão, de um determinado poder de Estado, o movimento legislativo seria muito intenso. E por conta disso, a Constituição falou, na forma da lei. Servidores públicos receberão por subsídio na forma da lei. Quando a administração entender conveniente e oportuno, ela pede para elaborar uma lei e essa lei é votada no Congresso Nacional, se forem federais, na Assembleia Legislativa, se forem estaduais, na Câmara de Vereadores, se municipais ou lá na Câmara Legislativa para o Distrito Federal. E você troca vencimentos por subsídio. Mas isso tudo depende de lei, ao contrário do que acontece com os agentes políticos. Os agentes políticos, a Constituição já falou, tem que ser subsídio, já estabeleceu, tem que receber subsídio. Já para os servidores existe uma flexibilidade por conta do número, diversas categorias, iniciativa, administração direta, administração indireta, e aí a gente tem que saber cada cargo, sua legislação específica, isso dá um trabalhão, mas desde 98 já podia ter sido feito. Por que 98? Porque foi uma emenda constitucional a 19, se eu não estou enganado, que estabeleceu esse tipo de remuneração aqui para facilitar a vida da administração pública. A outra forma de pagamento de pessoal na administração pública, vencimentos.
Por que está no plural? Por que tem um destaquezinho para o S? Porque vencimentos é diferente de vencimento no singular. É diferente. Ô Rodrigo, eu sei que é diferente, Rodrigo. Um tá no plural, outro tá no singular. Pois é, meu amigão. Mas a diferença vai além dessa questão do vernáculo, né? Do português, da gramática. Quando eu falo em vencimento, eu só tenho uma remuneração básica, né? Uma remuneração básica. O vencimento me dá uma remuneração básica, o que se chama de salário base, né? A remuneração base do servidor público. E os vencimentos em cima dessa remuneração básica, eu adiciono gratificação, adiciono reajuste X ou Y, adiciono uma função de confiança ou um cargo em comissão, adiciono diversas parcelas. Adicional por qualificação, adicional de pós-graduação, adicional de mestrado e por aí vai. Né? A administração é muito criativa para colocar adicionais na remuneração básica do servidor público. Quando você vai fazer concurso público lá para, sei lá, para TRF, por exemplo, Tribunal Regional Federal, sai lá a remuneração base do servidor público, cargo de técnico dá 4.800, eu acho, 5.000 reais, né? Esse é o salário base, essa é a remuneração básica. Você vai receber mais que isso. Como que você sabe que vai receber mais que isso? Porque os servidores dos TRFs recebem vencimentos. Então esses 4.000 e poucos, 5.000 é o salário base, é essa parcela única, o vencimento. Em cima disso tem a gratificação do judiciário, em cima disso pode ter uma função comissionada, auxílio alimentação, tá vendo? Diversas parcelas que juntas compõem vencimentos. É remuneração em sentido específico, composto de várias parcelas. Vencimento básico mais as vantagens de cada cargo, de cada servidor, de cada categoria. Bacana, né? Fica bem distinta a ideia de subsídio para vencimentos e para vencimento. Subsídio, parcela única. Vencimento, remuneração básica. Vencimentos é aquela remuneração básica adicionada, turbinada, né? De acréscimos, de adicionais, de gratificações, de vantagens quaisquer, né? Típico dos servidores públicos, sua aplicação também depende de lei. Sem muito segredo, né, meu amigão? Minha amigona, tá tranquilo aqui. A gente acabou de ver o conceito e uma noção legal aí de subsídio de vencimentos. E tem mais o salário. Quem que recebe salário? Pessoal que trabalha na iniciativa privada, né? Administração pública e iniciativa privada. É possível isso? Administração pública e iniciativa privada, tudo junto? Sim, sim. Administração indireta, pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração indireta. Quem são? Por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, são pessoas jurídicas de direito privado. O regime jurídico dessas instituições é regido pelo regime jurídico de direito privado, obviamente com influências significativas do regime jurídico de direito público. No que diz respeito à remuneração dos empregados públicos, ou seja, quem trabalha no Banco do Brasil, quem trabalha na Caixa, na Petrobras, a gente está falando de salário. A respeito da política salarial desses empregados públicos, a gente tem um regime jurídico de direito privado e público. Por quê? Porque é um misto. São informações constitucionais, informações da CLT, informação de uma lei qualquer para fechar a remuneração desse pessoal. Olha só, é a contraprestação pelo emprego da mão de obra composto de parcela única ou diversas parcelas. Legal, né? A gente verificou que subsídio eu tenho parcela única, vencimentos, diversas parcelas. Agora no salário eu posso ter uma parcela única ou posso ter diversas parcelas compondo o salário de um empregado público. Legal, né? Típico dos empregados públicos, aplicação sujeita às regras de direito privado, convenções, acordos coletivos e contratos. Olha só, isso aqui é super importante, meu amigão. Presta atenção aqui, meu amigão, minha amigona, do lacconcursos.com.br. Olha só, quando a gente fala que o salário do empregado público está sujeito às regras de direito privado, eu tenho que lembrar, e isso é extremamente importante para a nossa aula de hoje, que a remuneração desse pessoal está sujeita às convenções e acordos coletivos. Exatamente. A Constituição Federal de 88, a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 7º, que também é gigante, fala de convenções e acordos coletivos. Inclusive com a capacidade, convenções e acordos coletivos têm a capacidade jurídica e constitucional
de fazer reduzir a remuneração do trabalhador da iniciativa privada. Doido isso, né? Isso é muito louco. Por que eu estou chamando atenção para isso? Por uma razão muito simples. Como os empregados públicos, embora eles estejam sujeitos ao regime de direito privado e por conta disso sujeitos a convenções e acordos coletivos, trabalham na administração pública, isso quer me traduzir, quer me dizer no final, no resumo, que quem trabalha na administração pública de forma genérica, pode ter redução de salário. Louco, né? Muito doido isso. Você tem que ficar ligado nessa informação por uma razão muito simples. Quem é que na administração pública pode ter redução de salário? Porque a regra é o quê? A irredutibilidade de salário, tanto para o trabalhador da iniciativa privada, como para o trabalhador do serviço público. Mas dentro do serviço público, quem é que pode ter redução de salário? Aqui, empregados públicos, porque eles estão sujeitos ao regime de direito privado, que admite convenções e acordos coletivos. E convenções e acordos coletivos têm o poder constitucional, poder jurídico, poder legal de, reduzir a remuneração fixada no contrato de trabalho. Doido, né? Então fique esperto. Ô Rodrigo, e o servidor público, o estatutário? Esse não pode, ele não está sujeito às regras de direito privado. O servidor público, meu amigão, servidor público é o estatutário. Lembra da classificação da aula passada? Servidor público é o estatutário. Para ele, não se aplica o regime de direito privado, portanto, não aplica convenção nem acordo coletivo. Por essa razão, a consequência final não pode reduzir remuneração de servidor público por acordo ou convenção coletiva. Inclusive tem súmula do Supremo Tribunal para a gente trabalhar isso, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho ainda das espécies remuneratórias. A gente acabou de ver vencimentos, subsídio e o salário, ok? Quem recebe, quais as características básicas. Agora um outro tema importante que está lá no 37, inciso 10, que é justamente a iniciativa de lei. Quem pode dar início ao processo legislativo para iniciar aí um projeto de lei, discussão, votação da remuneração de um agente público. Olha só. Competência a gente já viu que é privativa, né? Depende de cada cargo. Cada cargo vai ter lá o respectivo titular da iniciativa, ou o presidente da República, ou a Câmara, ou o Senado, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Alguns exemplos constitucionais disso, tá? Isso aqui, bacana para a hora de prova. Você memoriza os exemplos e muitas vezes cai na prova de prova perguntando se quem tem iniciativa para iniciar o processo legislativo de remuneração do servidor público federal, do Executivo. Presidente da República. Presidente da República que tem essa iniciativa. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2. Câmara dos Deputados, o pessoal da Câmara dos Deputados, servidores, a própria Câmara. Senado, próprio Senado. Servidores do Poder Judiciário, aí vai depender. Depende de quê? De cada tribunal, porque a gente tem uma estrutura estadual e uma estrutura federal. Uma estrutura estadual e uma estrutura federal. Cada estrutura tem autonomia administrativa e financeira. Então, como cada estrutura tem sua autonomia administrativa e financeira, cabe a cada presidente de tribunal elaborar a sua proposta de melhora das condições remuneratórias e da carreira dos seus serviços auxiliares. Leia-se, dos servidores públicos, né? Ministros do STF, eles mesmos, os próprios ministros falam, nós estamos ganhando pouco, vamos melhorar isso aí. E eles apresentam um projeto de lei ao Congresso Nacional. Presidente da República, senadores, deputados, ministros de estados, quem é que tem a legitimidade para a iniciativa de ampliar a remuneração dessa gurizada aqui? Congresso Nacional. Congresso Nacional com sanção presidencial. Aí são alguns exemplos apenas, alguns exemplos de quem tem competência privativa para dar início ao processo de alteração da remuneração do servidor público, tá? Beleza? Olha só. Lembram que eu falei para vocês da questão do salário, da negociação coletiva, de regime de direito privado? Aqui, salário do servidor público não está sujeito à negociação coletiva, depende de lei. E aqui é o caso de lei específica, depende de lei específica. Não dá para esquecer disso. Na tua prova, se aparecer assim, a remuneração do servidor público depende de lei, verdadeiro ou falso? Tecnicamente é falso. Por quê? Porque é lei específica, não é qualquer lei. É uma lei determinada. Olha o que fala a súmula 679 do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui reflete o entendimento pacífico do Supremo.
A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Foi muito precisa a informação do Supremo, né? A remuneração, a fixação dos vencimentos, olha só, de quem? Servidores públicos. Quando o Supremo faz a indicação aqui, ó, servidores públicos, ele está me dizendo o seguinte: essa é a gurizada estatutária, né? O pessoal do estatutário. Direito público, eu não estou falando de empregado público, eu não estou falando de CLT, eu não estou falando de regime jurídico de direito privado. Indicação aqui na súmula 679 do Supremo Tribunal Federal está me dizendo que remuneração de servidores públicos não está sujeita à negociação coletiva. Em contrapartida, eu posso concluir que o que não for de servidor público, né, o que não for de servidor público, a princípio, em tese, eu posso negociar mediante convenção coletiva. O que eu tenho aí que não é de servidor público? A remuneração dos empregados públicos. A remuneração dos empregados públicos, ela pode sim ser, ela está sujeita à negociação e ao acordo coletivo, né? Salário dos empregados públicos está sujeito à negociação coletiva. Aumento da remuneração depende de lei, seja por revisão geral, seja por aumento específico. Lembra que eu falei já bem no início da nossa aula que revisão geral é diferente de aumento específico? E tem diferença. E isso quando cai em prova, meu amigão, é isso mesmo que você ia falar. Ô Rodrigo, é a rapa? É a rapa. Porque muita gente sequer sabe a diferença, ou melhor, sequer sabe que existe essa diferença, né? Revisão geral anual para uma revisão específica, né? Quando cai em prova, é a rapa. Essa é aquela questão que é considerada difícil pelos candidatos, mas que a informação dela é básica, a informação dela é simples. E aí o que a gente tem aqui? Diferenças que a gente tem que saber para na hora da prova marcar direitinho. Olha só, a gente já preparou aqui os conceitos e detalhes de revisão geral anual da remuneração do servidor público previstas na Constituição da República e também o slide sobre uma revisão específica. Olha só, revisão geral anual é a revisão salarial para todos os agentes públicos. Isso é extremamente importante. Todos os agentes públicos, dá destaque para essa informação. Porque a Constituição Federal de 1988, ela me diz o seguinte: todo ano haverá uma revisão da remuneração dos agentes públicos no Brasil. Sejam eles servidores públicos, sejam eles empregados públicos, sejam eles agentes políticos, seja o que for. Todo ano vai ter uma revisão anual. A competência para essa revisão anual aqui é de quem? 61, parágrafo 1º, Presidência da República. Como a Presidência da República é muito ocupada, nem sempre essa revisão aparece lá no Congresso para eles poderem debater, discutir e tudo mais. Complicado, né? E aí muitas vezes o servidor fica sem sua remuneração, sua revisão anual. Aqui no estado de Mato Grosso, o último governo tem feito muito bem essa revisão geral anual. Anualmente eles têm feito a revisão, daí um reajuste anual todo ano de 3 a 5% da remuneração do servidor público. Isso é muito bacana, porque não gera uma defasagem tão grande da remuneração do servidor. Mas a revisão geral anual tem uma característica muito interessante, ela é para todos os servidores, não é para um grupo específico, não é para uma categoria, não é para um órgão, não é para um determinado padrão de servidores, não, é para todos. Todos os servidores do Executivo Federal, Administração Direta e indireta estatutários terão revisão anual em 2014. Todos os servidores públicos do Executivo Estadual ou todos os servidores públicos do Legislativo Estadual, revisão geral anual, né? Olha só o que fala o 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra A da Constituição. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Isso aqui é o texto da revisão geral anual e a iniciativa privativa na esfera federal é da Presidência da República. Essa é uma norma de repetição obrigatória, né? Ela segue o princípio da simetria. Se isso na esfera federal está entregue na mão da Presidência da República, na esfera estadual vai estar na mão de quem? Governador. E município?
Prefeito, isso aí, prefeito, legal, legal. Então o que a gente tem? Esfera federal, iniciativa privativa para revisão anual. Presidência da República, esfera estadual ou distrital, governador dos Estados-membros ou governador do Distrito Federal. E municipal, prefeitão, prefeitão. É uma regra de repetição obrigatória, as constituições estaduais e as leis orgânicas devem repetir essa informação aqui. E também não dá para mudar, né? Não dá para mudar, não dá para colocar que o município, por exemplo, a revisão geral anual fica ao cargo, fica sob a responsabilidade da Câmara de Vereadores. Não. Se alguma lei orgânica de algum município do país contrariar esse dispositivo, tirar a iniciativa privativa do prefeito, por exemplo, para a esfera municipal e jogar na mão da Câmara ou na esfera estadual, tirar das mãos do governador e jogar na mão da Assembleia Legislativa, você tem um vício de inconstitucionalidade material. Sim, porque você está desrespeitando o conteúdo constitucional. Isso é uma norma de repetição obrigatória. Se na esfera federal é presidente, na esfera estadual é o chefe do executivo, na esfera municipal também é o chefe do executivo. E a revisão específica, como é que fica? Qual que é a grande diferença entre um e outro? Olha só, revisão específica é uma alteração salarial para determinada categoria ou cargo. Olha que bacana, né? Determinada categoria ou cargo. Competência privativa do poder que o cargo está vinculado.